Você está olhando para este canal hoje, mas a verdade é que ele não nasceu quando eu apertei o botão de criar o canal. Ele nasceu muito antes. Nasceu nas minhas próprias perguntas, nasceu nos meus próprios silêncios, nasceu nas vezes em que eu tentei entender por que algumas dores ficam tanto tempo dentro da gente. Olá, meu nome é Catiana Mara, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta e, antes de qualquer diploma, sou uma observadora da alma humana. Eu sempre fui aquela pessoa que presta atenção nos detalhes, na frase que ninguém percebeu, no olhar que contradiz o sorriso, na mensagem que foi respondida diferente, na mudança de comportamento que parece pequena, mas diz tudo. Enquanto muita gente olha para os fatos, eu sempre me peguei curiosa sobre aquilo que existe por detrás deles, porque as pessoas raramente sofrem pelo que aconteceu. Elas sofrem pelo significado que deram ao que aconteceu. E foi exatamente isso que me trouxe até aqui. Ao longo da vida eu percebi uma coisa. Todo mundo carrega histórias, mas poucas pessoas realmente entendem as próprias histórias. A gente repete padrões, repete relacionamentos, repete escolhas, repete feridas e muitas vezes nem percebe. A pessoa muda de cidade, muda de emprego, muda de parceiro, mas continua encontrando o mesmo sofrimento com rostos diferentes. E foi observando isso que nasceu a minha paixão pela psicanálise. Eu queria entender porque algumas pessoas se sentem abandonadas mesmo quando são amadas. Entender porque algumas pessoas se sabotam justamente quando estão prestes a conseguir aquilo que desejam. E entender porque algumas pessoas vivem correndo atrás de quem não as escolhe. E entender porque tantas pessoas passam a vida inteira sem perceber que estão vivendo dentro de padrões emocionais criados há muito tempo atrás. Existe uma razão para esse canal existir: as histórias. E eu amo histórias. Filmes, livros, relatos reais. Porque as histórias têm uma capacidade incrível de nos mostrar quem somos, sem apontar o dedo para nós. Às vezes você assiste a um filme e pensa que está observando a vida de alguém, mas de repente percebe que está observando a sua própria. E é por isso que aqui nós vamos falar de comportamento humano, de relacionamentos, de traumas, de amor, de abandono, de recomeços, de filmes, de livros, das nossas emoções, de tudo aquilo que faz parte da experiência de ser humano. Sem fórmulas mágicas, sem frases prontas, sem promessas impossíveis. Apenas conversas reais sobre coisas que todos nós sentimos. Talvez você tenha chegado aqui porque está tentando entender alguém. Talvez porque esteja tentando entender a si mesmo. E talvez porque esteja cansado de conteúdos rasos. Ou talvez porque, assim como eu, você acredita que toda história tem algo para ensinar. Seja qual for o motivo, seja bem-vindo. Se você já me acompanha no Instagram, sabe que eu costumo chamar minhas seguidoras de Alices e meus seguidores de Brutos. Porque todos nós temos um pouco dos dois. A parte que sonha e a parte que luta. A parte que sente e a parte que tenta sobreviver. Este canal é para vocês, para as Alices, para os Brutos, para quem sente demais, para quem pensa demais, para quem está tentando reconstruir a própria história. Eu não tenho todas as respostas, mas prometo fazer as perguntas certas, porque muitas vezes a transformação não começa quando encontramos uma resposta. Ela começa quando finalmente fazemos a pergunta que passamos anos evitando. Então, se você gosta de reflexões profundas, histórias que tocam a alma e conversas que fazem sentido, inscreva-se no canal, porque esta é apenas a primeira de muitas histórias que vamos viver juntos. E talvez em alguma delas você encontre um pedaço de si mesmo.